Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Desinformante. A nossa conversa da equipe. Aqui a gente traz informação confiável sobre desinformação. Bom, enfim saiu o primeiro parecer do PL das Fake News, aquele projeto de lei que pretende regular a internet no Brasil. A gente vai fazer aqui uma dobradinha. A Liz vai contar para a gente os destaques do texto e depois o João vai fazer uma análise, o que muda com esse projeto de lei. Vamos lá, Liz. Oi, Ana, vamos sim, né? Depois de muitas rodadas, muitas audiências públicas, o relator, o deputado Orlando Silva, deu, né, o seu primeiro relatório, apresentou na Câmara dos Deputados para o grupo de trabalho, e aí a gente separou alguns pontos que são interessantes de a gente falar sobre esse projeto de lei, né? Que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A gente percebe que ela tem uma grande diferença do primeiro projeto, que realmente focava mais em desinformação, agora tenta se regular a internet como um espaço para um debate mais saudável, né? E aí eu separei 3 pontos para a gente ficar atento em relação a isso. Primeiro, os provedores e a moderação de conteúdo, né? Foi incluído nesse rol de provedores e redes sociais também os mecanismos de busca, ou seja, o Google também passa a ser regulado, além de outros mecanismos também, nessa abrangência assim da legislação. E essa proposta também prevê um aumento na transparência, né? Então, os provedores agora têm que entregar alguns relatórios de transparência trimestrais, com uma certa periodicidade, mostrando o que está sendo feito, né? Quais contas estão sendo removidas, quem está removendo, o perfil daqueles moderadores de conteúdo e quantos por cento, por exemplo, daquela remoção é feita por robôs, de forma autônoma. Então, é importante para a gente entender um pouco de como está acontecendo essa moderação de conteúdo nas plataformas. Além disso, essa nova legislação, ela instaura a necessidade de um devido processo, né, para essa moderação. Então, o usuário ele pode recorrer à moderação do conteúdo e também prevê uma reparação de dano, caso seja causado algum dano pela moderação. Outro ponto interessante é que agora se torna crime, se for aprovado da forma que está escrita, né? Se torna crime promover, constituir, financiar ou integrar uma ação coordenada que busque usar o uso de contas automatizadas para disseminar fatos que são comprovadamente inverídicos, né? Então, essa é também uma nova disposição desse projeto de lei. E, por fim, eu queria trazer o ponto que ainda é mais polêmico desse PL, são sobre os serviços de mensageria privada. Primeiro, né, com a proposta de lei 2630, que é conhecida como SPL das fake news, se torna proibido o encaminhamento de mensagens ou mídias recebidas de outro usuário para múltiplos destinatários. E isso mudaria bastante a forma com que a gente usa, por exemplo, esses serviços como o WhatsApp e o Telegram. Mas também a principal polêmica desse texto a gente encontra no artigo 13, que lembra um pouco o artigo 10 antes, mas ele foi reformulado, né? Ele ganhou uma nova roupagem e agora se prevê que seja requerido por meio de ordem judicial informações sobre o remetente de uma mensagem de texto que se tornou viral. Então, se você percebe no aplicativo que uma mensagem se tornou viral, amplamente compartilhada, você pode prever, você pode ir com ação judicial para tentar descobrir quem foi o remetente daquela mensagem. E isso gera um certo debate em relação à rastreabilidade dos dados e à privacidade dos usuários. É algo que a gente ainda vai ficar de olho de como vai se desenrolar. Mas esses são os 3 principais pontos que eu queria trazer aqui hoje. Bacana, Liz. João, e afinal, assim, o que muda com esse PL? Olha, Ana, eu acho que mudam várias coisas. Muda primeiro, ampliam-se os direitos dos usuários na questão da moderação de conteúdos. Acho que essa a Liz destacou isso, o aumento da transparência, a ideia de um certo devido processo, e inclusive a possibilidade de reparação no caso de erros no processo de moderação pelas plataformas, amplia o direito dos usuários em relação ao tratamento do seu próprio conteúdo. A gente vinha vendo casos de remoção abusiva ou, ao contrário, né, muitas vezes de conteúdo que ficava no ar e isso prejudicava terceiras partes, e acho que isso melhora bastante a partir do PL. A questão também do aplicativo de mensagem, ela pode gerar uma melhora na identificação dos responsáveis por mensagens. Esse texto, como disse a Liz, ele é bastante polêmico, há muitas críticas no sentido de que ele
ainda violaria a proteção de dados das pessoas, né, dos usuários. Pessoalmente, eu acho que ele é um texto equilibrado, mas eu acho que é um debate super importante de ser feito, no sentido de buscar o melhor equilíbrio possível entre direitos. Na prática, o que ele cria é um ambiente em que quem fala mensagens virais no WhatsApp, que tenham conteúdos ilícitos, que tenham calúnia, que tenham vários tipos de conteúdos ilícitos, você possa ter algum nível de identificação do responsável pelo primeiro envio. Esse é realmente um debate super importante de se fazer, porque como o WhatsApp é um mecanismo híbrido, ou seja, ele ao mesmo tempo ele tem uma comunicação privada e interpessoal, e ele tem um tipo de comunicação pública, é muito difícil você definir onde que termina um e começa o outro, e, portanto, onde que você precisa proteger totalmente o sigilo, como é o caso das mensagens interpessoais, e onde começa a ideia de dar algum nível de transparência para a responsabilidade de mensagens que chegam a milhões de pessoas. Então, vamos ver como é que esse projeto ficou em debate agora, está em debate dentro do GT, né, do grupo de trabalho que está responsável por ele. Acho que já no começo da semana que vem devemos ter um texto definitivo do relator Orlando Silva, e pode ser que ele vá a voto muito brevemente, realmente. Acho que é isso. Boa, João. Vamos ficar de olho aí nos próximos passos, né, para aprovação desse texto. Essa semana que passou, rolou também uma questão bastante polêmica. A live do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi removida do Instagram e do Facebook. Um pouquinho depois, o YouTube também acompanhou esse procedimento. A alegação das plataformas é que o conteúdo ali exposto, né, pelo presidente não estaria de acordo com a política das plataformas, né, que elas não admitem mais discursos que vão contra as vacinas, especialmente a vacina da Covid-19, né? E este episódio ele foi incluído também no âmbito da CPI da pandemia, que pediu a quebra do sigilo telemático do presidente, para que esses dados sejam enviados à Procuradoria-Geral da República e também ao STF. Nina, comenta para gente quais os impactos, qual o desenrolar desses dois procedimentos, quebra de sigilo telemático e remoção de conteúdo de uma live do presidente da República das plataformas. Bom, Ana, eu acho que primeiro, assim, antes de qualquer comentário mais sobre os procedimentos que foram adotados nesse caso, a gente precisa deixar claro que o presidente da República disse na live é um crime, né? É completamente absurdo que ele diga para o público que existe uma relação entre vacinação e o HIV, quando não existe absolutamente nenhuma evidência científica de que isso aconteça em nenhum lugar do mundo. Então, de fato, o conteúdo dito por ele é muito grave e precisamos todos fazer com que esse tipo de conteúdo não circule na sociedade. Portanto, de alguma forma, o fato das plataformas terem retirado isso do ar ajuda que esse tipo de conteúdo se dissemine menos, né? Por outro lado, pensando não só nesse caso, mas também em outros casos, em outras decisões que têm sido tomadas, mais uma vez a gente se coloca aquela questão de será que são as plataformas que têm que decidir o que pode ou não ser dito no debate público? Isso falando de cidadãos comuns, mas também se falando de autoridades, no caso, um presidente da República. Então, eu acho que, mais uma vez, se levanta o ponto, ainda que, nesse caso, seja, do meu ponto de vista, plenamente justificável que o conteúdo seja retirado do ar, mais uma vez se levanta o debate de que precisamos ter decisões mais coletivas e mais democráticas sobre que tipo de conteúdo é ou não válido no debate público. O fato de que isso fica muito concentrado nas plataformas faz com que você tenha insatisfações de todas as partes. Desde gente que acha que a medida foi muito forte, foi absurda e que as plataformas não podem fazer esse tipo de coisa e que vão, portanto, buscar outras plataformas para colocar esse discurso em circulação, até pessoas que acham que essas medidas foram muito brandas, muito fracas e que precisam ser mais fortalecidas. Então, o fato é que fica todo mundo insatisfeito porque essa decisão acaba sendo uma decisão privada, decisões de empresas privadas que estão tomando as rédeas, digamos assim, de regras muito amplas numa sociedade democrática. Então, eu acho que isso é bastante perigoso. E aí, evidentemente, outras instituições tentam correr atrás um pouco de reagir cada uma no seu tempo a essa ação do presidente da República. Então, a ação da CPI da Covid de pedir a quebra do sigilo
telemático e, portanto, de ter acesso aos dados, não só ao conteúdo que está armazenado por essas plataformas, mas também a todos os dados de acesso nas contas do presidente. Eles pedem, inclusive, a suspensão das contas e que o presidente se retrate em cadeia nacional. É uma forma das instituições reagirem a esse tipo de ação, e eu acho que é muito importante, porque aí a gente está falando de instituições democraticamente legitimadas, né, para tomar esse tipo de ação. Mas, por outro lado, a gente vê que o tempo dessas ações é bastante complicado, né? Enquanto as plataformas conseguem agir, ainda que não tão rapidamente quanto a gente gostaria, mas de alguma forma conseguem agir em cima do fato, as instituições da democracia ainda levam bastante tempo para conseguir tomar decisões sobre isso. E a gente sabe que no tempo da internet isso acaba sendo muito prejudicial. Mas vamos acompanhar os desdobramentos. Vamos sim, Nina. Vamos acompanhar aí os próximos passos aí da CPI da pandemia, né? E o que ela pode, de fato, resultar, né, em ação efetiva. Bom, essa semana a gente começou Conversa sobre Desinformação, um evento super legal que está acontecendo lá no Instagram do Desinformante, a Desinformante BR. São conversas sobre os impactos da desinformação em vários setores da sociedade. Vocês acompanhem por lá, a programação completa está no site desinformante.com.br. Se inscrevam para não perder nenhuma das conversas, porque está super legal. E aqui no Papo Desinformante, você ativa o sininho para não perder também o próximo programa. Até a próxima. Obrigada. Tchau.